A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é o Diácono Messias da Assembleia de Deus em Adustina. Sou missionário aqui no povoado chamado Povoado Bananeira, juntamente com a minha esposa, a missionária Sheila, município de Fátima, mais campo da Assembleia de Deus em Adustina. Antes de nós começar esse vídeo, que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Isaías 53, a partir do versículo 1, falar da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, falar do seu grande amor, da sua graça nos concedida, da sua fidelidade ao Pai. Eu peço aos irmãos que curta, comente, se inscreva, comente nos vídeos, se inscreva, compartilhe para que a plataforma do YouTube possa lançar para mais pessoas. Então peço aos irmãos que sempre inscreva-se, aquele que ainda não se inscreveu, comente, curta, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Para a meditação da palavra, vamos meditar em Isaías 53, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem prestou atenção na palavra do Senhor Jesus? Nós sabemos que na época que Jesus pregou na terra, esteve presente ali em Israel, andando por aquelas ruas. Nós sabemos que foi pouco o número dos judeus que deram crédito à pregação do Senhor. Foi poucos judeus que fez isso. Nós sabemos muito bem disso. Que foi poucos judeus que prestaram atenção na sua pregação. E hoje estamos vivendo os tempos difíceis das pessoas prestar atenção na pregação. Por quê? Segundo alguns, nós estamos vivendo um século pós o cristianismo, e deles conheceu a verdade, saiu do sistema, agora ele é igreja, mas ele vive só, ele não congrega em lugar nenhum. É uma falta de conhecimento, das escrituras, falta de conhecimento da palavra igreja, que significa um corpo, mais de uma pessoa, chamado para fora para pregar o evangelho. Então eu não sou igreja, eu sou um membro da igreja, eu não sou igreja. O meu dedo não é o meu corpo, o meu dedo faz parte do meu corpo, é um membro do meu corpo, bem assim, é aquele que tem que estar no corpo da igreja. Então hoje nós somos a única religião no mundo que zomba da sua própria fé. Zomba da sua própria fé. Você não vê o muçulmano zombando da fé dele, o budista, as outras religiões orientais zombando da sua fé. Você não vê ninguém fazendo isso, mas você vê pessoas chamadas cristãs que zombam da sua própria fé. Eles fazem piada das línguas estranhas, eles fazem piada de alguns movimentos que acontecem na igreja, embora alguns cooperem para isso, quando os rodopios, os retetés, os pula-pula, emocionalismo, que quebra a cadeira, que quebra vidro no púlpito, dá tapa, que pinota e cai dentro do tanque batismal, bate cabeça em coluna, machuca o irmão, dá tapa no irmão do lado. Muitos movimentos complicados que esses movimentos ele não acrescenta, mas ele atrapalha. Ele atrapalha porque muitas pessoas descrentes eles não vão mais ouvir e não vão mais naquela igreja porque eles ficam assombrados com esse tipo de movimento. E a Bíblia deixa claro que fazer tudo com ordem e com decência. Mas isso não vem ao caso. Mas você vê que os vídeos mais comentados e badalados desses dias são aqueles vídeos com piadas. Pessoas que vão para a praia, que ficam falando línguas estranhas, zombando, repreendendo, chamando os irmãos de feia, as irmãs de feia, vou orar por você para arrumar um varão. E tantas e outras zombarias que as pessoas entendem que essas pessoas são realmente crentes, que para mim eles não são, e eles começam a fazer piadas. Eu conheço parentes meus que riem muito com isso aí. Então eles entendem que a igreja evangélica é uma piada. Por quê? São pessoas que zombam da sua própria fé. Você acha que uma pessoa que é um ateu, ele vai olhar para você zombando da sua própria fé, ele vai entender que você acredita naquilo que você prega? Será que eu acredito naquilo que eu prego se eu estou zombando daquilo que eu prego? Se eu estou mangando daquilo que eu prego, então o que eu vivo é uma piada. Eu sou um comediante gospel. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não estão dando crédito o que aconteceu na cruz de Cristo. Por quê? A Bíblia nos deixa claro aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus, livro de João,
João capítulo 12. Então vamos pegar essa passagem do capítulo 12 de João. Uma passagem bem interessante que diz assim. Disse, a partir do 35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E é verdade, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Por isso que as pessoas dizem assim, eu não sei, Deus é quem sabe para onde eu irei, para onde eu vou. Quem é que pode ser tão orgulhoso a ponto de dizer que está salvo? Porque está nas trevas, está engateando na escuridão, tateando pelas paredes, porque não conhece as Escrituras, não porque não tem as Escrituras, porque não procura se entender. A própria palavra do Senhor Jesus nos diz, a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 4, 6, o meu povo foi destruído porque não faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. A questão não tinha pregadores nem profetas para ensinar os rabinos. A questão é que as pessoas não querem o conhecimento, rejeitam o conhecimento da palavra do Senhor. A questão é essa. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirou-se, e escondeu-se deles. Que ainda tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra dos profetas Isaías, que diz: o Senhor quem creu na sua pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito às pregações do Senhor? As pessoas continuam nas trevas, continuam rejeitando a palavra de Deus e não dá crédito. E muitos de nós estamos indo nessa onda. Nós, crentes, por falta de entendimento, estamos nessa mesma onda. Como é que eu, como crente, tem deles aí piadista gospel que eu não acompanho. Tem um tal de um Jacinto Manto aí, eu não sei nem se ele ainda faz piada. O dia desse eu vi aí no TikTok, passando rapidinho. E eu vi e não prestei atenção. Eu não sei se ele ainda continua com as mesmas piadas ou se mudou de vida. Porque para mim, esse tipo de pessoas eu não quero perto de mim. Uma pessoa que zomba, é certo que ele zomba de alguns atos realmente que é tipo piadista dentro da igreja, com seus pulas-pulas, seus quebra-quebra de cadeira, mas tem um momento que ele zomba de falando línguas estranhas, dizendo que está abençoando, e tanto coisas que para mim ele tem um espírito de zombaria. Pessoas que ele não crê no que ele prega. Ele não tem certeza. Porque se ele se tornou isso, porque a sua vida espiritual foi uma frustração. Então, pessoas que querem ser reconhecidas neste mundo, então hoje ele tem muitos seguidores, e seguidores, creio que a maioria crentes, que tem uma fé frustrada, uma depressão espiritual, que não consegue ter alegria, então ele zombra da sua própria fé, para ter paz dentro dele, porque a alegria dele enquanto ele está dando risada, porque são pessoas amarguradas, pessoas sem a luz da palavra, são nuvens secas sem água, como diz a palavra em Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: porque foi subido como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Quem realmente entende o que o profeta quis dizer sobre Jesus? Veio de uma família humilde, de um lugar complicado, terra seca, sem influência financeira terrestre. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, era desprezado. Imagine você vir salvar as pessoas, vir pregar o evangelho para as pessoas, vir anunciar o evangelho. Fizeram hoje Jesus de comércio da fé. Fizeram Jesus hoje de banca de piadista, de zombaria da ceia, zombaria das manifestações espirituais da igreja. Se tornou piada o evangelho. Entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Continuam não fazendo caso nenhum da palavra de Deus. Mas em meio a tantas coisas, Jesus não parou o seu ministério. Desprezado, humilhado.
não prestaram atenção, mas foi uma voz que gritou no deserto igual a João Batista. E continua batendo no coração das pessoas. Ele não parou, no meio a tanta frustração, ele não parou o seu ministério. Ele não parou de pregar a palavra de Deus. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas zombarias que a gente vê, em meio de um evangelho atacado 24 horas por dia, atacado na rede social, atacado, tirado a credibilidade do evangelho, tirado a credibilidade dos pastores, dos obreiros, dos evangelistas, missionários, presbíteros, auxiliares. Mas a igreja não para. Em meio a tantos ataques a ela, ela continua de pé. Em meio ao comércio da fé, mas ainda há os remanescentes fiéis na terra que pregam o verdadeiro evangelho. Eu digo a você, minha irmã e meu amigo, e meu irmão, não pare em meio a tantas frustrações. Porque o nosso Senhor é exemplo para as nossas vidas. É o que? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por ferido, aflito e ferido de Deus e oprimido por mim e por você. Então Ele não merece a palavra de Deus ser zombada. Como é que eu zombo de um ato desse? Como é que eu brinco com um ato desse? Como é que eu sou uma pessoa que compartilho de um negócio desse? Não. Eu serei diferente, você será diferente na presença do Senhor. Persevere até o fim, em meio a tanta depravação que está acontecendo no meio evangélico. Porque entrou o gospel para destruir e acabar com o evangelho. O comércio da fé tem acabado com o evangelho. As pessoas que ainda não entendem a palavra, eles entendem que igreja é comércio, que é zombaria da fé, que muitas pessoas que não têm entendimento da palavra têm mais respeito do que essas pessoas que conhecem. São pessoas que não ousam abrir a boca para falar brincadeira nenhuma contra Deus. Mas pessoas arrotando o conhecimento conseguem fazer piada das coisas de Deus. E você também ri e compartilha e diz: eu rachei de rir com a piada feita com as línguas estranhas. Imitação das línguas estranhas. Então, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Pelas pisadas do Senhor fomos sarados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, buscamos a fidelidade em Deus e ter mais respeito por a sua palavra. Diz a palavra do Senhor Jesus aqui, no versículo 9. Puseram na sua sepultura os ímpios, e com o rico na sua morte. Porque Jesus foi sepultado, para se cumprir a palavra de Deus, ele foi sepultado numa sepultura de rico. E botaram ao lado também de ímpios, 2 ladrões, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca houve engano na boca do Senhor. Nunca se houve engano na boca do Senhor Jesus Cristo. Nunca se ouve. Apóstolo Pedro, capítulo 2, de 1 Pedro, diz assim, a palavra do Senhor Jesus, no 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então não acha engano, não acha mentira, não acha mexerico, fofoca. Fulano me disse isso. Fulano falou isso de fulano. Fulana, se você vê o que fulano falou isso de você, mas não é verdade, mas não seja um mensageiro do diabo, que ouve e que não presta dos outros e passa para as outras pessoas. Jogue no mar do esquecimento, como o Senhor faz com os seus pecados também. Então, meus irmãos, não se ache engano na sua vida. Quando comprar, pague. Quando for interrogado, fala a verdade. Senão, não comente nada e fique quieto. Mas ande honesto, ande com honestidade e mostre para o mundo que o Evangelho não é piada, mas o Evangelho é a verdade. E Jesus vai voltar para
para buscar uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas que aborrece a roupa manchada de sangue e de carne, que é o pecado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.